Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Vamos entrando para mais uma live poderosa da parte de Deus em nome de Jesus. Você que está aqui, que acabou de entrar aqui na live, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Nós vamos aprender algumas coisas hoje muito importantes da parte de Deus. Fique aí e nós vamos aprender muito para a honra e glória do nosso Deus, amém? Você que é novo aqui na live, seja muito bem-vindo. Rapidinho eu quero me apresentar para você, profeta Lucas Jerônimo. Eu ensino pessoas na internet a se conectarem em Deus. Eu falo de muitos temas variados na internet, ensinando pessoas também a ter qualidade de vida, ensinando pessoas a ouvirem a voz de Deus, ensinando pessoas a entenderem o chamado delas, entenderem os dons espirituais que a Bíblia nos garante em 1 Coríntios capítulo 12. Então eu estou sempre ensinando as pessoas na internet aquilo que está contido na preciosa palavra de Deus. Amém? Eu também sou pastor de uma igreja aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, chamada Êxodo Church. Na zona sul aqui de São Paulo, próximo ao Terminal Grajaú, tá? Então, dito isto, nós vamos orar para nós estarmos agradecendo ao Senhor e nós vamos, em nome de Jesus, aprender muito hoje nessa live para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, eu te peço para que o Senhor venha nos ensinar nessa live, Senhor. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco de maneira profunda nessa live. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Teu Espírito falando através da minha boca, através de mim, para que o Teu povo possa ser edificado, transformado, para que o Teu povo possa aprender, Senhor, e ter uma base com a Tua presença. Espírito Santo, te damos total liberdade nessa live. Fala conosco, nos ensine, nos revele, Senhor, molde o nosso coração, molde o nosso caráter, nos ensine, Senhor, aquilo que vem de Ti, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio e para que a Tua igreja seja alcançada pelo Teu precioso nome. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus. Tem alguém que aqui é a primeira vez aqui na live? Alguém que é a primeira vez aqui, nunca participou aqui das minhas lives? É a primeira vez que está entrando? Tem alguém que é novo aqui na live? Se puder falar aqui quem é novo, a gente vai te dar uns bem-vindos aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tem um irmão aqui que é a Anne, né? Anne Gomes, é a primeira vez na live. Glória a Deus. O restante tudo já conhece meu conteúdo? Glória a Deus. Terceira vez aqui na live, a Adriana. Seja muito bem-vinda, Adriana, em nome de Jesus. Glória a Deus, então. Aparentemente, poucas pessoas, né? Mas que nós possamos aqui, em nome de Jesus, crescer muito hoje nessa live, em nome de Jesus. Querido, eu queria pedir um favor para você também, se você puder. Priscila, seja muito bem-vinda. Mara Prata, seja muito bem-vinda. Se você puder, você que está aqui, meus seguidores que já acompanham o meu conteúdo, né? Que você possa, em nome de Jesus, se você puder, curtir essa live e compartilhar para que outras pessoas possam também ser alcançadas por esse conteúdo que nós vamos falar aqui tão importante como nós estamos falando nos dias de hoje. Tudo bem? Vamos lá então? Glória a Deus. Vamos para o conteúdo. Eu queria que você... Deixa eu só inteirar, né? O pessoal que está entrando aqui novo na live, não me conhece. Queridos, nós estamos falando nesse momento sobre anjos e demônios. Como que os anjos, como que os demônios trabalham na vida do ser humano e como que isso faz com que nós, infelizmente, sejamos escravizados, perdemos as batalhas espirituais, perdemos a conexão com Deus. Por quê? Por conta que nós não conhecemos o mundo espiritual. O mundo espiritual, como vocês já sabem, ele é mais real que o mundo físico. Ou seja, se você hoje se toca em você aí, se você puder, se você está tocando isso e acha que isso é real, você não tem noção como que é o mundo espiritual. E como que isso influencia a nossa vida com Deus, como que isso influencia a nossa vida familiar, nossa vida com amigos e todas as áreas da nossa vida. Isso influencia muito a nossa vida, o mundo espiritual. Nós lemos aqui nas lives passadas diversas passagens mostrando como que os anjos e os demônios estão atuando em nossa vida. Ontem nós falamos como que nós podemos usar, né, esse auxílio que Deus nos deu, que são os anjos, para alcançar os propósitos de Deus na nossa vida. Então você pode sim fazer com que esse auxílio dos anjos possa intervir na tua vida.
Quando você ora a Deus, nós demos o exemplo aqui do profeta Daniel, quando ele orou, falou com Deus, e o anjo Gabriel foi em resposta dele. Depois, nós falamos também como que aqueles anjos entraram em guerra, né, espiritual, a guerra nas regiões celestiais, como a Bíblia diz, essas regiões espirituais aonde acontece todas as guerras espirituais. Nós vamos falar um pouco disso um pouquinho mais para frente, tudo bem? Mas existe uma zona, acreditamos teologicamente que é esse o segundo céu. Nós temos o primeiro céu, segundo a Bíblia, nós temos o segundo céu, segundo a Bíblia, e nós temos o terceiro céu. O primeiro céu é onde nós estamos aqui hoje. Quando você olha para o céu, você vê as nuvens, você vê os pássaros, você vê algumas coisas aqui no nosso globo, né? A Terra. Esse é o primeiro céu. O segundo céu, querido, é onde está ali a atmosfera, né? Os planetas, as galáxias, os astros, os asteroides, enfim, tudo aquilo ali que está ali naquele âmbito, ali, aquele lugar escuro, né? E nós também temos o terceiro céu, segundo a Bíblia, que é propriamente a morada de Deus. Ou seja, é aonde o nosso Deus ele mora, é aonde ele está, a presença dele. É no terceiro céu. Lá, se não me falha a memória, 2 Coríntios, depois a gente vai pegar esse texto, mostra o apóstolo Paulo indo ao terceiro céu. Ele foi lá, ele ouviu coisas indizíveis lá, ele foi lá. Então, esse local, ele é real, não é só uma historinha da carochinha que você tem que acreditar, não. Existe o primeiro céu que você vê, o segundo céu que você pode ver através dos telescópios, você pode ver através de muitas coisas, e existe também o terceiro céu, que é a própria morada de Deus. Tudo bem? Então você precisa entender, querido, que o céu, ele é real, assim como o segundo céu é real, e assim como o terceiro céu, a morada de Deus, também é real. Esses três lugares, esses três céus que a Bíblia conta, eles são locais e são específicos e reais. Nós acreditamos teologicamente que o segundo céu, ali na atmosfera, é onde está contido todas as batalhas espirituais. Ou seja, quando os anjos do trono de Deus vêm para dar o recado, eles passam por essa região. Então, ali acontecem muitas guerras, muitas batalhas espirituais no mundo espiritual, aonde os demônios estão ali impedindo o agir dos anjos de Deus para a terra. Amém? Ou seja, os anjos saem do trono de Deus, saem do terceiro céu, passam pelo segundo céu, e é ali que acontecem as guerras e as batalhas. Por quê? Os demônios não querem que os anjos de Deus venham à terra. Eles não querem que eles passem por essa dimensão do segundo céu e cheguem até o servo de Deus que está aqui na terra. Um exemplo disso, nós falamos aqui, o próprio Daniel. Daniel, ele estava aqui na terra, certo? Orando a Deus. E ele orava ali 3 vezes por dia. Nós falamos sobre isso um pouquinho no passado. E ele tinha uma vida de oração com Deus. No primeiro dia que ele dobrou o joelho para orar, a Bíblia diz que o anjo Gabriel foi enviado para responder às orações de Daniel. Só que Daniel, infelizmente, não conseguiu receber aquele anjo e as instruções porque um demônio chamado Príncipe da Pérsia bloqueou o acesso do anjo Gabriel ao local aonde Daniel estava. Ou seja, as batalhas, querido, espirituais são reais. Nesse caso, Deus então enviou Miguel para batalhar contra aquele príncipe da Pérsia. 2 príncipes, ou seja, anjos da mesma patente, estavam ali se enfrentando. E com certeza o anjo Gabriel venceu aquele espírito maligno, aquele principado, e ele conseguiu permitir a passagem do anjo Gabriel para entregar a mensagem a Daniel, o profeta Daniel. Tudo bem? Glória a Deus, queridos. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Tá tendo alguns comentários aqui na live, né? Algumas pessoas aqui já começaram, meus fãs, meus haters. Querido, se isso aqui não é para você, é só sair da live. 9h22 da manhã. Se você não quer estar aqui, saia da live. Vai procurar o que fazer da vida, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Se você não crê no que eu tô falando aqui, procure o que fazer da vida. Não tem por que você estar aqui na live, né? Só mostra que você não tem nada para fazer de fato. Pessoas estão aqui, eu estou aqui ensinando sobre a Bíblia, e pessoas estão aqui recebendo esses ensinos de maneira gratuita. Não estou cobrando nada para fazer isso. Na verdade, eu estou fazendo isso por amor a Deus e obediência a Deus. Então, não tem por que vocês estarem aqui na live. Tudo bem? Então, se não tem o que você fazer aqui, pegue o seu caminho. Fala igual o Raul Gil falava, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Essa live não é para você. Tudo bem? Fiquem aqui. Você que quer ouvir a palavra e quer aprender a palavra, fique aqui, você vai aprender muito. Se você não quer,
busque o seu caminho, querido. Segue o seu caminho. Amém, queridos? Isso aqui vale para todos aqueles que a carapuça servir. Todos. Todos aqueles que não querem concordar, não concordam com a palavra, é só sair da live. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos seguir com o conteúdo aqui. Eu quero que você entenda, querido, que o mundo espiritual ele é real. Ele é real. O mundo espiritual, ele está influenciando a tua vida em todos os momentos. Ele está, preste bem atenção, ele está influenciando a tua vida, o mundo espiritual. As forças de Satanás influenciam a vida do ser humano. O diabo, querido, como um mestre, um mago, né, um ilusionista, ele faz o quê? Ele manipula as pessoas. Ele cria distrações. Ou seja, você tem o teu celular que pode te distrair, se não for para você ouvir uma coisa, fazer um curso bacana, ouvir uma live como essa, aprender a palavra de Deus. Se o teu celular não serve para aprimorar você com Deus, o teu celular ele vai desvirtuar você. Eu não sei se você percebeu isso, mas hoje eu aconselho muitos homens que estão viciados em pornografia, masturbação, mulheres que estão viciadas também nesses malditos pecados, homens que ficam vendo dancinhas de menina o tempo inteiro na internet. São homens viciados. Isso acontece, querido, porque o diabo ele vai criar toda uma plataforma, toda uma distração para distrair você com Deus. O objetivo do diabo é tirar você do foco da presença de Deus. Quanto mais distração, menos você vai se preocupar com a sua salvação. Quanto mais você se distrai, menos você se preocupa com a parte mais importante, a oração, o jejum, a meditação da palavra. Menos você vai adorar a Deus, menos você vai servir a Deus. Por quê? Você está totalmente manipulado, né? Uma pessoa manipulável. O diabo coloca tudo para você e você aceita aquilo ali. Você aceita aquelas manipulações de Satanás. Amém, querido? Tome cuidado com as distrações e com os espíritos imundos que eles distraem a nossa vida, distraem a nossa vida, a nossa caminhada nessa terra com Deus, para que nós não enxerguemos a Deus. Não consigamos enxergar a presença de Deus. Não consigamos enxergar a verdade. O diabo faz isso desde o início. Ele fez isso com Eva, ele fez isso com Caim, ele fez isso com muitas pessoas da Bíblia. Eva foi manipulada? Não. No dia que você comer desse fruto, você não vai morrer. Pelo contrário, você será semelhante a Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 3. Você será semelhante a Deus. Será semelhante ao Altíssimo? Não é verdade que você comendo isso vai morrer. Pelo contrário, você vai ter muitas coisas e você vai se parecer até mesmo com Deus. Porque você vai conhecer o bem e o mal. Isso, querido, está escrito na Bíblia. E o diabo, ele não muda. O diabo ele não muda as suas distrações. As distrações continuam sendo as mesmas. Amém? O objetivo do diabo é afastar você dos caminhos de Deus. O objetivo do diabo é tirar você do foco da presença de Deus. O objetivo do diabo é tirar você de um relacionamento com Deus. E se for preciso te distrair, ele vai fazer isso. Ele vai distrair você. Se for preciso ele criar distrações de tudo quanto é tipo, ele vai fazer isso com você. Porque o objetivo dele, querido, é matar, roubar e destruir. Assim a Bíblia nos ensina. Tudo bem? Muitas vezes, querido, na minha trajetória, o diabo tentou muitas vezes me iludir e me manipular. Principalmente no meu início na trajetória com Deus. Principalmente no início, quando eu comecei a servir a Deus, não tinha muito conhecimento da Bíblia. Isso há mais ou menos 15 anos atrás, tá? 15 anos atrás. O diabo me colocou em algumas mentiras. Eu falei aqui para vocês que eu me tornei ateu, uma fase da minha vida. Eu fui um ateu. Eu descri da palavra de Deus. Eu descri de Cristo Jesus. Mas eu louvo a Deus porque Deus sempre colocou dentro de mim uma vontade de estudar, né? Então eu sempre tive uma vontade de ler muito, de estudar muito. Então eu comecei a estudar a Bíblia para mostrar que a Bíblia era uma mentira, que a Bíblia era uma inverdade. E nesse caso, eu estava lendo a Bíblia para mostrar que ela era uma mentira e comecei a acabando enxergando que a Bíblia era a maior verdade que existia. A própria palavra de Deus. 66 livros, sem se contradizer. 66 livros que levam o ser humano a uma mudança totalmente de vida. Eu não sei se você sabe disso, querido, que Deus, ele deixou a palavra dele, a Bíblia, para nós lermos. E essa foi a melhor forma que Deus fez de se comunicar com o homem. Deixar a sua palavra. Pela Bíblia nós temos exemplos do que fazer e do que não fazer. A Bíblia nos dá exemplo para tudo.
Tudo que nós precisamos está contido na palavra de Deus. A Bíblia tem, gente, a Bíblia tem resposta para tudo, inclusive se você quiser ter uma postura de ética, a Bíblia te ensina como você sentar na mesa, a Bíblia te ensina, por exemplo, sobre família, a Bíblia te ensina sobre casamento, a Bíblia te ensina sobre como você ser bem-sucedido, a Bíblia te ensina a ser sábio, a Bíblia te ensina como você ser uma pessoa inteligente nessa terra, como buscar conhecimento da maneira correta, como se aproximar de Deus, como se relacionar com Deus. A Bíblia tem resposta para tudo. É o livro mais lido na humanidade e é o livro que mais mudou pessoas e transformou pessoas na humanidade. E eu quero que você entenda por que nós estamos falando sobre a Bíblia. Profeta, por que você está seguindo para a Bíblia? Querido, porque a Bíblia, ela é espiritual. A Bíblia, ela é espiritual. Quando você lê a palavra, medita na palavra e você absorve aquilo que está na palavra de Deus, você traz aquilo para o teu espírito, você começa a andar em espírito e em verdade. Quando você começa a se aproximar da palavra de Deus, quando você começa a buscar a palavra de Deus, meditar na palavra, sabe aquela vontade que você tem de ir para a Bíblia, que você pega a tua Bíblia e você abre ela e você começa a ler e meditar e se aprofundar e aquilo ali começa a mudar você, começa a transformar você. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, querido, ela muda o ser humano. Ela transforma o ser humano à imagem de Jesus. A palavra de Deus, querido, é a forma mais clara que você tem de ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas no passado vinham aqui para a igreja, eu quero até comentar isso com vocês. Vocês sabem, eu tenho um chamado de profeta sobre a minha vida. Então eu tenho alguns dons sobre a minha vida que Deus me usa muito, principalmente nos dons de revelação. Então o dom de palavra de conhecimento, o dom de palavra de sabedoria, o dom de discernimento de espíritos e profecia atua muito na minha vida. Esses dons de revelação atuam muito na minha vida, por conta do meu chamado, por conta daquilo que Deus me chamou para fazer. E no passado, há mais ou menos um ano e pouco atrás, eu usava muito esse dom dentro da igreja, ajudando pessoas a se conectar com Deus, porque os dons é para o aperfeiçoamento da igreja. Só que a igreja começou a ser conhecida porque tinha um profeta ali que revelava a vida das pessoas. E aquilo ali começou a doer o meu coração, porque por mais que eu pastoreie uma igreja hoje, eu não quero que a igreja que eu pastoreio, a igreja que Deus confiou na minha mão, seja conhecida porque tem um profeta lá que revela nome, revela outras coisas da vida. Isso não deve ser o motivo que uma igreja deve ser reconhecida, mas por quem a igreja está na presença de Deus, pelo poder que a igreja de Deus manifesta, pelo poder que aquela igreja tem de Deus, pela manifestação do Espírito Santo naquela igreja. Não porque tem um homem ali que revela, não porque tem um homem ali que cura, não porque tem um homem ali que faz alguma coisa boa, não. A igreja tem que ser reconhecida porque tem a pregação da palavra de Deus lá dentro, porque tem um evangelho sendo pregado lá dentro, porque tem homens de Deus que zelam pela palavra de Deus lá dentro, homens de Deus que morreriam por esse evangelho. É isso que a Bíblia, é isso que a palavra de Deus tem que trazer a toda a igreja. Uma igreja não pode ser reconhecida porque ela tem dinheiro, porque ela tem uma igreja bonita, porque ela é linda, mas porque a palavra de Deus está lá dentro. Porque a Bíblia está mudando pessoas lá dentro. Porque as pessoas estão falando da palavra de Deus lá dentro. Os dons, querido, eles vão sim atuar dentro da igreja. A profecia, o dom de palavra de conhecimento, o dom de palavra de sabedoria, o dom de discernimento de espírito, o dom da fé, o dom de sinais e maravilhas, o dom que você põe, muitas pessoas têm, né, os dons de curar, o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas. Tudo isso vai atuar sim dentro da igreja. Mas isso não deve ser o motivo principal que as pessoas estão indo para buscar a igreja. Muitas igrejas hoje estão lotadas, infelizmente, por pessoas que estão indo lá para buscar revelação. Pessoas que estão indo lá para buscar cura. Querido, não é isso que deve motivar o teu coração de ir a uma igreja. O que deve motivar o teu coração de buscar a Deus é ouvir a palavra dele. Ouvir aquilo que está vindo da boca de Deus para nossas vidas. Ouvir aquilo que sai do coração de Deus. A palavra que muda o ser humano, que transforma o ser humano. Se você, querido, quer ser uma pessoa espiritual, você precisa se conectar à palavra de Deus. Se você quer ser uma pessoa que é usada por Deus nos dons, se você quer ser uma pessoa que quer ser usada nos dons, na palavra de sabedoria, em todos os dons da Bíblia, da palavra de Deus e do poder de Deus, você precisa buscar a Deus.
Você precisa buscar a palavra de Deus. E isso tem que motivar você, tem que instigar você. A tua motivação de ir para uma igreja é ouvir a palavra, é entregar um culto verdadeiramente a Deus. E isso te ensina a se mover no mundo espiritual. Isso te ensina a mover o mundo espiritual. Você começa a se tornar uma pessoa mais espiritual. Porque você não vai buscar a Deus pelo que ele tem, mas por quem ele é. Você não busca a Deus pelo que ele pode te oferecer, mas pelo poder, pela glória dele, porque você ama a presença dele, porque você quer estar na presença dele. É isso que deve motivar a tua vida e o teu relacionamento com Deus. A palavra de Deus. Amém? Vamos voltar agora, voltando um pouquinho aqui, que você já aprendeu sobre o mundo espiritual e como que a palavra de Deus ela pode te levar ao mundo espiritual e viver de maneira espiritualmente falando. Nós temos que entender que o reino de Deus, o mundo espiritual, toda vez que eu falar para você assim, ó, o reino espiritual, você já sabe que é o reino de Deus. Profeta, por que você fala que o reino de Deus é espiritual? Porque é espiritual. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Ninguém pode adorar o Pai na carne. Ninguém pode adorar o Pai fisicamente. Nós adoramos a Deus espiritualmente. Ou seja, a tua adoração ela tem que ser espiritual. A tua vida nessa terra tem que ser espiritual. Se você for uma pessoa carnal que vive pelo pecado, vive escravo de coisas dessa vida, você não vai conseguir adentrar, querido, e andar no mundo espiritual. Você vai andar somente na carne. E não é isso que a Bíblia nos orienta. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8 que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ora, o Espírito de Deus ele é físico? O Espírito de Deus ele é espírito? O Espírito Santo ele é espírito? E nós temos que estar conectados ao mundo espiritual para entender como que o Espírito Santo fala conosco. Se você não entender, querido, que você é espiritual e que você precisa se tornar mais espiritual, você nunca vai conseguir se conectar a Deus de maneira profunda. Porque nós temos uma parte do nosso corpo, eu já ensinei isso aqui para vocês, eu ensinei mais de 2 semanas sobre o mundo espiritual, sobre corpo, alma e espírito para vocês aqui. Quem pegou essas lives aprendeu muito aqui. Quem perdeu essas lives também, você pode ir lá no YouTube e assistir todas as lives que estão gravadas lá no YouTube. Todas as minhas redes sociais estão com o mesmo nome, Profeta Lucas Jerônimo. Amém? Todas as redes sociais, Profeta Lucas Jerônimo. No YouTube, TikTok, Kawai, Instagram e Facebook. Se você for no YouTube, que é uma das plataformas que eu comecei a trabalhar recentemente, você vai ver todas as lives que eu fiz até hoje gravadas no YouTube. E você pode aprender essas lives de maneira profunda. Cada live, querido, é um curso. Se você maratonar as lives que está no YouTube, eu te garanto que você vai aprender tanto que você nunca imaginou aprender. Cada live é um curso. Vá lá e assista para que você possa crescer no conhecimento. Eu falei para vocês que se você não aprender como que você funciona, como você vai aprender a se conectar com Deus? Como que eu consigo ouvir a voz de Deus? Por que eu sei ouvir a voz de Deus? Porque eu sei como funciona a minha fisiologia espiritual. Eu sei que eu sou uma alma, eu tenho um corpo e habito. Eu sou uma alma, eu tenho um espírito e habito num corpo. Eu sou uma alma, eu tenho um espírito e essa parte espiritual que conecta a Deus. A tua alma não se conecta a Deus. O que se conecta a Deus é a tua parte imaterial chamada espírito. E é essa parte que Deus fala com você. É no teu espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. Ou seja, se você não entende e não se conecta a Deus de maneira espiritual, você não vai conseguir se conectar com Deus, querido. É impossível. É por isso que você não consegue ouvir a Deus, você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue ter discernimento espiritual, você não consegue orar por ninguém, ninguém é curado, porque você não consegue se conectar a Deus de maneira profunda. Você não consegue entender que Deus não se conecta com a tua carne e não se conecta com a tua alma. Deus, o Espírito Santo, se conecta com o teu espírito. Amém? Tudo bem até aqui, queridos? Tá muito difícil o conhecimento, tá muito difícil o conteúdo. Se tiver um pouco difícil aí, me avisa que eu vou um pouquinho mais leve. Eu volto aqui, se tiver alguma dúvida eu paro e explico um pouquinho melhor. Tudo bem? Se eu estiver indo muito rápido aqui, você me avisa. Às vezes eu me empolgo aqui, já falei para vocês. Eu me empolgo no ensino e aí a gente vai muito rápido, né? O objetivo não é seguir com muito conteúdo, o objetivo é que vocês aprendam.
Amém? Que vocês tenham conhecimento disso aqui. Tudo bem? Posso seguir então? Vamos lá. Eu vou explicar isso aqui rapidinho. Eu vou explicar de uma maneira mais clara e vocês vão entender aqui. Presta bem atenção. Aprenda aí. Você nunca mais vai esquecer disso. Imagina que isso aqui é um rádio. Presta atenção aí. Escuta aí. Imagina que isso aqui é um rádio, tudo bem? Imagina que esse microfone aqui é um rádio. Esse rádio, ele tem uma frequência. Ele tem várias frequências. Certo? Quando você entra e liga um rádio, para quem aqui é da minha época, do passado, que ouviu rádios, eu ouvi rádio, querido. Na minha época não tinha celular, não. A gente ouvia rádio. O celularzinho que a gente tinha, bem antigo, com aquelas teclas bem antigas, a gente conectava o fone de ouvido e ouvia a rádio. Não tinha música, não tinha MP3, não tinha esse MP4, não tinha arquivos, não tinha nada disso. Na minha época não tinha isso, né? Eu só tenho a cara de novo, querido, mas eu peguei uma época bem antiga. E eu quero que você entenda aqui o rádio. Preste bem atenção. O rádio, ele tinha frequências. O rádio, ele tinha frequências. E essas frequências, elas se conectavam a várias rádios diferentes, por conta das frequências da rádio. Por que eu quero te ensinar isso? Deus, querido, é como uma frequência de um rádio. Preste bem atenção. Você vai entender algo muito importante aqui agora. A frequência do mundo espiritual, a frequência de Deus, é como a frequência de uma rádio. Se você não sintonizar corretamente na frequência do Espírito Santo, você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Você não vai conseguir se conectar a Deus. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você não vai conseguir ouvir, como eu ensino isso aqui, né? Sobre as impressões do Espírito. As impressões que o Espírito Santo traz sobre você, isso vem lá do teu espírito. E se você não aprender a se conectar no teu espírito com o Espírito Santo, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você não vai conseguir se sintonizar ao Espírito Santo de Deus. Tá dando para entender isso aqui? É por isso que tem muitas pessoas que nunca ouviram a Deus, não sabem ouvir a voz de Deus, não sabem sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque ela não está conectada nessa frequência entre o Espírito Santo e o espírito humano. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Abra a tua Bíblia comigo aí rapidinho. Romanos capítulo 8, rapidinho. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Foi o versículo que eu disse para vocês daqui a pouco. Olha lá. Romanos capítulo 8, versículo 14. Acompanha comigo aí. Vou repetir a última vez para você anotar isso daí, tudo bem? Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Preste bem atenção. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Você percebe, querido, como que o mundo espiritual é tão real? Só que infelizmente é pouco falado sobre isso hoje. Se você não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, preste bem atenção nisso aqui. Se você não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, quem está te guiando? Se você não é guiado pelo Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo que mora dentro de nós, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A pergunta que eu faço é, se eu não estou conectado ao Espírito Santo de Deus, o que é que está guiando a minha vida? O que é que está guiando as minhas ações, a minha mentalidade, os meus pensamentos, os meus sentimentos? Se o Espírito Santo não tem guiado a minha vida, eu não tenho ouvido a voz do Espírito Santo na minha vida, e ele está me guiando, o que está me guiando então? Querido, o mundo espiritual é muito real.
Às vezes a gente entra numa zona de carnalidade tão profunda que a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente entra numa zona de pecado tão profunda que nós não conseguimos mais nos conectar ao Espírito Santo de Deus. Por quê, profeta? Porque o Espírito Santo ele é santo, querido. O Espírito Santo é santo, ele não se corrompe, ele não está em um templo sujo e pecador com imundícia dentro dele. O Espírito Santo não pode morar em alguém que leva uma vida de prática de pecado constante. O Espírito Santo ele é santo e se ele está dentro de você, ele vai te purificar todos os dias. Ele vai levar você à purificação, à santidade. Ele não vai permitir que você leve uma vida de pecado. O que nós lemos lá em 1 João? Eu li ontem com vocês, se não me falha a memória aqui, isso ontem. A Bíblia diz, querido, que em nós não podemos levar uma vida de prática de pecado, porque em nós existe a semente da vida, a semente do Espírito Santo, que nos impulsiona para a santidade e não para o pecado. Quando nós estamos vinculados a Deus, querido, conectados na frequência do Espírito Santo, nós vamos levar uma vida de santidade e purificação. O Espírito Santo ele vai nos levar a uma vida de santidade e purificação. Diferente, se o Espírito Santo não estiver conectado a você, você vai levar uma vida de pecado, você vai levar uma vida de promiscuidade, você vai levar uma vida de afastamento de Deus. Por quê? Porque você não está conectado a Deus. Você entende como que o mundo espiritual ele é real e como que nós precisamos aprender a andar de maneira espiritual? Nós temos que tomar cuidado, querido, com as mentiras do diabo, as falácias do diabo, a manipulação do nosso adversário, que é os demônios. Temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode corromper o nosso espírito com Deus. Pode corromper a nossa caminhada com Deus. Se eu não for vigilante, por que você acha que a Bíblia fala o tempo inteiro? Mais de 300 vezes na Bíblia você vai encontrar isso. Vigiai e orai. Por que você acha que a Bíblia coloca para nós esse alerta constante? Vigiem e orem. Vigiem e orem, porque o vosso adversário, que ronda como um leão, procurando devorar. Vigiem e orem, para que vocês não tropecem em pedra alguma. Vigiem e orem, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Por que você acha que a Bíblia constantemente nos alerta sobre isso? Porque, querido, isso é a maior verdade que existe. Nós temos que tomar cuidado com o mundo espiritual. Se você não for influenciado pelo Espírito Santo, você vai ser influenciado por demônios. Não tem para onde você correr. Não há como você ficar inerte nessa vida. Não há como você ficar aqui inerte, sem nenhum tipo de influência. Lembre-se que você é como uma esponja. Você absorve aquilo que vem de Deus ou você absorve aquilo que vem de demônios. Não há como você ficar sem absorver nada. Você já percebeu que uma pessoa, quando ela começa a se desviar dos caminhos de Deus, uma pessoa que começa a levar uma vida de pecado, ela começa a se preencher. Ela começa a se preencher com aquilo que vem de demônios. Ela começa a ser guiado por práticas pecaminosas. Tem pessoas, querido, que começam a levar uma vida de pecado tão profunda, preste bem atenção. Uma vida de pecado tão profunda que ela nem se reconhece mais. Ela não se reconhece mais, ela fala, o que é que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Eu sou conhecedor da verdade, eu conheci a verdade, eu conheci o sangue de Cristo, eu conheci Jesus, eu conheci o Espírito Santo, eu conheci a palavra. O que é que eu estou fazendo na minha vida? E elas, sem forças, não conseguem mais voltar. Por quê? Porque não se conectaram a Deus, querido. Estão conectadas a demônios. Demônios têm escravizado a vida delas, com correntes espirituais. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Diz que quando Jesus se manifestou nessa terra, ele veio para quebrar os grilhões. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar os presos e curar os cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Para quem não sabe, eu não quero entrar aqui na teologia, mas o ano aceitável do Senhor era o ano de jubileu. Esse ano do jubileu era o ano do perdão. A cada 7 anos, um ciclo de 7 anos, tinha que haver o perdão. Os escravos tinham que ser soltos, não poderia plantar na terra. Eu não quero entrar aqui em assuntos muito teológicos, né?
até porque o meu público é para todas as pessoas, não é só para pessoas que são conhecedoras da verdade, né, conhecedoras da palavra, mas tem muitas pessoas que começaram a me seguir que elas não têm conhecimento bíblico. Nunca ouviram a palavra de Deus, começaram a ouvir aqui a partir dos ensinos que eu tenho trazido aqui nas lives. Então, eu tenho que tomar cuidado também com assuntos muito teológicos, senão você não vai conseguir entender a palavra de Deus, tudo bem? O objetivo não é complicar, o objetivo é facilitar a palavra de Deus, tudo bem? O objetivo não é criar mais complicação. A teologia, querido, para quem estuda teologia, né? A teologia, ela é muito complicada no sentido de, se você não tiver uma boa base com Deus, muitas pessoas podem até se corromper com a teologia. Amém? Aprenda isso. Tem pessoas que não estão pronto para fazer uma faculdade de teologia. Por quê, profeta? Porque o conhecimento teológico, se você não tiver um bom relacionamento com Deus, ele pode te afastar da presença de Deus. Ele pode te levar para longe da presença de Deus. Se você não tiver uma boa base com Deus, uma boa base com relacionamento com o Espírito Santo, de devoção, sabe, você já viveu muito ali o poder de Deus, já expulsou demônios, já curou pessoas, tem uma boa vida com Deus, sabe, uma vida sólida com Deus. Se você nunca teve uma vida sólida com Deus, eu não te aconselho a fazer teologia. Você pode se corromper com os estudos teológicos. Por quê? Porque a teologia, querido, o estudo da teológico, ele é tão profundo, mas tão profundo que ele pode bagunçar a tua cabeça todinha. Ele pode bagunçar. Tem muitos pastores que fizeram teologia e hoje não estão mais servindo a Deus. Por quê? Porque não estavam prontos para receber aquela carga de conhecimento teológico. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Eu não aconselho que todos façam teologia, a menos que você tenha uma base muito sólida com Deus. Muito sólida com Deus. Profeta, mas a gente não está estudando a Bíblia? Sim, está estudando a Bíblia. Mas se você não ter o direcionamento do Espírito Santo estudando a Bíblia, será só literatura. Será somente conhecimento. Quem te traz a revelação por trás da palavra é o Espírito Santo de Deus. É essa conexão com o Espírito Santo. Senão você não vai conseguir discernir a palavra de Deus. O discernimento é espiritual, não é físico. Você está entendendo, querido, como que é importante nós nos conectarmos a Deus de maneira espiritual? Se você não conhece a Deus, se você não se conecta a Deus, você não pode nem conseguir compreender a revelação por trás da palavra de Deus. Você não consegue compreender a palavra de Deus com profundeza. Por quê? Porque você não está conectado espiritualmente a Deus. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, queridos? Está dando para entender esse ensino? Dito isto, falamos um pouco aqui então nessa live sobre o mundo espiritual, falamos um pouco sobre o primeiro céu, o terceiro céu, o segundo céu, falamos como que nós somos influenciados por demônios e como esses demônios nos manipulam, como que eles manipulam a nossa vida, manipulam a nossa trajetória nessa terra se nós não abrirmos os nossos olhos. Eu quero continuar agora esse ensino, se assim a gente conseguir ter tempo aqui. Alguém perguntou aqui sobre sonhos. Sim, eu tenho uma graça para a interpretação de sonhos. Tudo bem? Eu não quero falar muito sobre sonhos hoje, porque quando a gente começa a falar de sonhos, o assunto só fica em torno de sonhos. É importante falar de sonhos? Claro que sim. Só que a gente tem que tomar cuidado para não ficar somente nos sonhos. Nós temos que focar na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia nos orienta, para nós atuarmos na palavra de Deus. Sonhos são importantes, mas a gente tem que também ter equilíbrio para ensinar todos os temas da Bíblia. Tudo bem? Senão eu vou ficar aqui com vocês só falando de sonhos, né? Tem uma live aqui que eu fiz, que eu abri para perguntas e respostas, e o pessoal ficou falando só de sonhos. Profeta, eu sonhei tal coisa, sonhei tal coisa. É importante, eu estou aqui também para ajudar vocês a entenderem os sonhos de vocês, mas o objetivo é que vocês possam se conectar com Deus, com o Espírito Santo, e aprendam a ouvir a voz de Deus. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Vamos seguir aqui então com o conteúdo em nome de Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia, se você tiver com a tua Bíblia aí, voltando aqui ao assunto de anjos, que nós estávamos falando agora no início da live, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6, versículo 2. O profeta Isaías, capítulo 6, versículo 2. Glória a Deus, o pessoal está aqui agradecendo, né, o conteúdo, os ensinos que eu tenho trazido aqui. Querido, é um prazer estar aqui ensinando vocês, tudo bem? Tem muito mais ainda que vocês vão aprender aqui. É um prazer estar aqui ensinando a vida de vocês. Vocês vão aprender muito e vão mudar de vida com Deus, eu creio nisso, em nome de Jesus. Tudo bem? Vamos lá. Isaías capítulo 6, versículo 2. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí, preste bem atenção.
Eu vou ler com você aqui Isaías capítulo 2, o capítulo 6, na verdade, perdão. Isaías capítulo 6, o versículo 2 e o versículo 3. Isaías capítulo 6, o versículo 2 e o versículo 3. A Bíblia diz assim, ó: os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Eu quero que você entenda que os anjos também têm uma finalidade de adorar a Deus. Os anjos estão constantemente adorando a Deus. Você vai ver aquela música que diz assim, né? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Não sei se você já ouviu essa música. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Essa música que você cantou, né, durante muito tempo na tua vida, talvez se você conhece ela. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Esse louvor, querido, a Bíblia diz lá em Apocalipse que os seres viventes cantam esse louvor. Então, muitas das músicas que nós cantamos hoje na igreja, em adoração a Deus, foram músicas pautadas na música que os anjos cantam diante do trono de Deus. Ou seja, os seres viventes, essa classe de anjos, que estão diretamente diante do trono de Deus, estão cantando essa música constantemente. Talvez não seja a mesma melodia, mas é a mesma letra. Então, os anjos, queridos, eles estão adorando a Deus constantemente. Constantemente. Os anjos também têm a finalidade de adorar a Deus, de adoração a Deus. Tudo bem? Eu quero ler também aqui com você Lucas capítulo 2, versículo 13. Diz assim: e subitamente apareceu um anjo, uma multidão da milícia celestial, do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Quando Jesus, e aqui nós vamos logo comemorar o Natal, né? Estamos chegando aí próximo do fim do ano para a honra e glória do Senhor. Eu vou tirar aqui uns minutinhos no final dessa live para falar um pouquinho sobre o Natal para vocês, tudo bem? Vocês querem ouvir um pouco sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Tudo bem? Vocês querem aprender sobre isso? Senão eu vou seguir com o conteúdo aqui. Maravilha. Então, no final aqui da live, a gente fala um pouquinho sobre o Natal. Tá? Eu vou falar para vocês o que a Bíblia diz sobre o Natal. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que o fulano acha, é o que a palavra de Deus diz sobre o Natal. Tudo bem? Eu quero que você entenda uma coisa, preste bem atenção. Eu vou concluir aqui e vou entrar um pouquinho falando sobre o Natal. Tudo bem? A Bíblia está dizendo aqui, para quem não sabe, esse texto que eu acabei de ler aqui de Lucas, capítulo 2, versículo 13, foi quando Jesus nasceu. Eu vou falar sobre isso e a gente vai entrar aqui num assunto um pouquinho mais sobre o Natal, tudo bem? E vocês vão ter aí um embasamento bíblico sobre o que é o Natal, se nós podemos comemorar o Natal. Eu posso ter uma árvore de Natal na minha casa, eu posso ter algo na minha casa, luzes na minha casa, nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você entenda que esse caso que nós lemos aqui em Lucas capítulo 2, significa que no momento que Jesus nasceu, os anjos, uma multidão de anjos em adoração a Deus, começaram a adorar isso. Eles disseram assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O que ele está querendo dizer? O que os anjos estavam adorando ali? Glória a Deus nas alturas, porque o plano de Deus está sendo colocado em prática. Jesus travou aqui um pouquinho, porque meu celular está quase descarregando. Glória a Deus nas alturas. Então a Bíblia está dizendo, glória a Deus nas alturas, glória a Deus. Então está agradecendo, os anjos estão louvando a Deus pelo plano de Deus que está se cumprindo na terra. 2, depois ele fala assim, glória a Deus nas alturas, depois ele fala, e paz na terra. Por que paz na terra? Porque, querido, não sei se você sabe, mas quando Jesus ele veio e se manifestou na terra, a terra estava, vamos dizer, eu vou usar esse termo, tá? Recheada de demônios.
ataques de demônios. Você pode ver que aonde Jesus ele ia, manifestava pessoas endemoniadas. Por quê? Porque os demônios assumiram o papel da terra. Estavam, de certa forma, governando aqui na terra. Quando Jesus ele vem, o próprio diabo diz para ele assim: se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Ou seja, de fato, o diabo não estava mentindo ali. O diabo e os seres malignos estavam dominando a terra. O ser humano estava escravo do pecado. Por isso que quando Jesus ele vem manifestando o poder dele para libertar os cativos, curar os enfermos, ele vem curando os cegos, ele vem expulsando os demônios. Por quê? Porque ele vem agora assumindo a posição de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores aqui na terra. Ele vem manifestando o poder dele aqui na terra, e não somente isso, quando ele veio a essa terra, ele veio nos dar também o mesmo poder, por meio do Espírito Santo, para que nós pudéssemos fazer aquilo que ele fez. Ou seja, Jesus ele disse: se vocês creem, vocês vão fazer obras maiores das obras que eu fiz. Isso é muito poderoso para a nossa vida, querido. Nós temos dado por Deus o mesmo poder e ainda assim nós podemos fazer obras maiores do que as obras que o próprio Jesus fez. Amém. Glória a Deus, queridos. Tudo bem até aqui? Então, os anjos, eles têm uma finalidade também de adoração a Deus. Eles adoram a Deus constantemente. Eles são adoradores constantes da pessoa e da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Eu vou falar aqui bem rapidinho sobre um pouco do Natal. Eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas eu quero falar um pouquinho com você sobre o Natal. Querido, presta bem atenção. O Natal, o pessoal está falando aqui para curtir a live. Se você puder, querido, curtir a live, compartilhar a live, ajudar a live a alcançar mais pessoas, você pode aqui não somente aprender, mas também enviar a live para que mais pessoas possam também aprender. Não seja egoísta também. Ensine, deixe que outras pessoas também aprendam através desse conteúdo. Isso é o reino de Deus. Eu estou aqui para ensinar vocês e vocês também podem compartilhar e ajudar outras pessoas também a aprenderem a palavra de Deus. Tudo bem? Vamos lá. Quando a gente fala de Natal, existe um mito muito grande de falar que o Natal é o Papai Noel. Querido, não. Natal não é o Papai Noel. O Natal, o que significa a palavra Natal? O que é essa palavra Natal? Natal significa nascimento. A palavra Natal significa nascimento. Então, ela não significa o Papai Noel. Não significa nada do que você vê hoje no mundo. A palavra Natal significa nascimento. Tudo bem, profeta, eu já entendi que a palavra Natal significa nascimento, mas nascimento de quem? De quem que eu acabei de falar para vocês que os anjos adoraram quando essa pessoa nasceu? Quem foi essa pessoa? Escreve aqui para mim, se você está entendendo o que eu estou ensinando aqui. Quem foi essa pessoa que os anjos adoraram a Deus quando ele nasceu? Quem foi essa pessoa? Exatamente, Joelma Santos, Jô Pinheiro, Ardele Santos, muita gente aqui. Exatamente Jesus. Então, quando nós comemoramos o Natal, nós não estamos comemorando a festa pagã do Natal. Nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. É por isso que na minha família, a gente tem se você quiser adotar isso e ensinar a tua família, você pode. Aqui na nossa família, nós não falamos Feliz Natal. É um hábito da nossa família, né? Nós falamos Feliz Nascimento. Então, para todo mundo que a gente encontra ali, a gente se abraça, a gente fala assim, ó, Feliz Nascimento para você, Feliz Nascimento para você. A pessoa que está chegando ali na nossa família, ela diz assim, Feliz Nascimento? Como assim Feliz Nascimento? Nós estamos comemorando aqui o nascimento do Salvador da humanidade, o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Nós não estamos comemorando um Papai Noel, uma festa pagã, não. Nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, presta bem atenção. Se no nascimento de Jesus os anjos adoraram, os reis magos trocaram presentes com Jesus, você acha que nós não podemos trocar presentes? Se os próprios reis magos, inspirados por Deus, foram até lá e deram presentes a Jesus no nascimento dele, ouro, incenso e mirra, por que eu não posso também dar presente para as pessoas da minha família?
Então, querido, o Natal não é pecado. Não é um erro você colocar uma árvore de Natal na tua casa. Não é pecado você colocar uma árvore de Natal na tua casa. Não é pecado você colocar luzinhas na tua casa. Só tem um detalhe que eu quero dizer para vocês. Nós aqui na minha casa, nós não temos o hábito de colocar árvore de Natal e nem nada de luzinhas. Não é pecado. Mas eu, como um pregador do evangelho, como aquele que tem que dar o exemplo, e eu preciso não ter nenhum pingo de ponto aonde as pessoas possam acusar e dizer que eu estou fazendo algo de errado. Aquela famosa frase, né? Explicar que o focinho de porco não é tomada vai ter que ter uma grande explicação. Então, muitas pessoas não conseguem entender ainda que não existe um pecado numa árvore de Natal, não existe pecado numa luzinha de Natal. O pecado é o que é o teu Natal. Se o teu Natal, você está ali, você não se lembra de Jesus, o teu Natal não é o verdadeiro Natal. Esse Natal é pecado, porque você está comemorando algo pagão. O verdadeiro Natal é aquele Natal que nós colocamos Jesus no centro. No teu Natal você vai adorar a Deus, como os anjos fizeram. No teu Natal você vai falar do amor de Deus para as pessoas, você vai falar sobre Jesus para as pessoas, você vai falar para o teu irmão, para tua mãe, para o teu pai, vai orar pela vida dele, por quê? Nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. Aí tem alguns aqui que vão pensar assim, mas profeta, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Sim, concordo com você. A Bíblia não diz o dia que ele nasceu. Já que a Bíblia não diz, a história cristã decidiu comemorar no dia 25 de dezembro. E qual o problema? Não tem problema. Não há problema nenhum você comemorar um Natal fora da data do aniversário, não tem problema. O importante é se lembrar daquilo que Jesus fez por nós. O importante é se lembrar do nascimento dele. Ele nasceu para morrer, querido. Ele nasceu para a nossa salvação. Então, basicamente aqui, eu quero dizer para você, não existe pecado em você comemorar o Natal, você ter uma árvore de Natal na tua casa. Só lembra de uma coisa, só isso que eu quero dizer para você. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então hoje, como eu não quero ser uma pedra de tropeço para ninguém, principalmente um empecilho na pregação do evangelho, eu não coloco a árvore de Natal na minha casa, nem luzinhas na minha casa. Por quê? Porque eu não quero ter impedimento nenhum quando eu for pregar a palavra de Deus. Quando eu for ensinar as pessoas. Eu não quero ter nenhum impedimento. Mas é pecado, profeta, se você colocasse na tua vida? Não, não é pecado. Se você não sabe, no século XVI, quando os primeiros cristãos eles começaram a ter algumas práticas dentro do corpo de Cristo, eles tinham um pinheiro dentro de casa. Os próprios cristãos, o início ali do século XVI, eles tinham árvores de pinheiros dentro de casa. Ou seja, não é pecado, querido. A Bíblia não condena isso. O que a Bíblia condena, amado, é o fato de você não colocar Jesus no centro. Ou seja, o teu Natal não é Jesus. O teu Natal é presentes e Papai Noel. Nesse caso, o teu Natal é pecado. Tudo bem? O Natal verdadeiro é quando nós colocamos Jesus no centro. É quando nós colocamos Jesus no centro de tudo. O meu Natal só é Natal porque Jesus nasceu. O meu Natal só é Natal porque Jesus foi o meu Salvador. O meu Natal só é Natal porque Jesus é o centro da minha vida. Ele é o centro desse momento. A família está toda reunida lá. Tira um momento para falar de Jesus. Tira um momento de reflexão para falar de Jesus. Amém? Pode colocar luzinha? Coloca a luzinha. Profeta, eu quero colocar árvore de Natal na minha casa. Coloca lá. Faça um diferencial. Tem um diferencial sobre isso. Uma dica que eu te dou. Se você quer colocar uma árvore de Natal na tua casa, uma dica que eu te dou. Sabe as bolinhas? Sabe aquelas bolinhas? Coloca um velcrozinho na bolinha. Coloca um versículo lá dentro. Coloca uma passagem bíblica de motivação sobre Jesus. Lá dentro daquela bolinha. Quando as pessoas chegarem na tua casa, coloca uma plaquinha assim, abra uma das bolinhas. Quando ela abrir aquela bolinha, tem uma passagem bíblica falando com ela. Seja criativo. Amém? Você pode usar algo que não tem pecado naquilo para potencializar a palavra de Deus. Use estratégias para que você possa levar Jesus nesse dia do teu Natal para a tua família. Lembre-se, o dia do Natal é um momento muito bom para você ter um momento com a tua família, porque todo mundo está com o coração quebrantado. Todo mundo está com o coração ali amolecido para ouvir uma palavra. Às vezes tem pessoa ali que está precisando de uma palavra. É o momento ideal
para você vir e dar uma palavra de consolo, uma palavra de bênção para a vida da tua família. Então, querido, não. O Natal, colocar uma árvore de Natal, uma luzinha na tua casa, dar presente, não é pecado. Desde que o centro do teu Natal seja Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Se você colocou ele em primeiro lugar na tua vida, no teu Natal, ele é a pessoa mais importante ali, porque o Natal só é possível, só é verdadeiro, porque Jesus nasceu. Se não tivesse Jesus, não tinha sentido comemorar o Natal. O Natal se tornaria uma festa pagã. Mas para nós que temos Jesus como nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador, você pode sim comemorar o Natal. Por quê? O teu Natal é a comemoração do nascimento do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Tudo bem? Quando vier algum religioso para você falar assim, não, profeta, é pecado. Não é pecado. Os reis comemoraram, os reis magos comemoraram, os anjos comemoraram. Eles trocaram presentes entre eles. Por que eu não posso fazer o mesmo? Se a Bíblia me orienta a isso. Não é pecado, querido. É só meditar na Bíblia, é só ler a Bíblia. A maioria dessas pessoas que falam isso são pessoas religiosas, não leem a Bíblia, não compreendem a palavra de Deus. Amém? Troque presente, seja criativo, coloque um versículo ali para aquela pessoa que você está presenteando, abençoe a vida dela, ore por ela e pregue Jesus nesse dia tão precioso, o dia do nascimento de Jesus, o dia do verdadeiro Natal. Tudo bem? Tudo bem, amados? Deu para compreender aqui? Todo mundo entendeu? Escreve aqui para mim se você entendeu, se você está vivo aí, em nome de Jesus. Escreve aqui se você tem entendido isso aqui, em nome de Jesus. Que bênção. Muitas pessoas estão falando aqui, eu entendi, glória a Deus. A Josi falou que ficou com dúvida. Qual que é a dúvida de vocês? Glória a Deus. Maravilha. Então é isso. Espero que vocês possam ter aprendido muito nessa live, não só sobre o mundo espiritual, nós falamos sobre muitos temas aqui, né? O foco foi o mundo espiritual, mas nós falamos sobre anjos, como que o diabo influencia a nossa vida, falamos também um pouco sobre o Natal e qual que é o verdadeiro sentido do Natal. Tudo bem? A Neuci perguntou qual foi a data específica que Jesus nasceu. Não sabemos. Nós só sabemos que não foi em dezembro. Por que não foi em dezembro? Porque em Israel em dezembro é muito frio, tá? Então, Jesus não tinha nascido ali numa manjedoura em dezembro. Os teólogos estudando esse tema acreditam que Jesus nasceu na fase ali de julho, junho, quando está mais quente ali em Israel, lá em Belém. Tudo bem? Mas não foi em dezembro. Mas como eu falei, não tem problema você ter ali, você comemorar o dia 25 de dezembro, não tem problema. O importante, querido, é comemorar a data do nascimento de Jesus. Tudo bem, amados? Tudo bem? Glória a Deus? Colocar a imagem de anjos decorando o Natal, querido, não tem problema. Você não está adorando aquilo. Você está ali criando uma reflexão sobre o nascimento de Jesus. Então quer dizer que eu não posso fazer maquete? Eu não posso fazer uma honra a Deus por meio de uma maquete, uma peça de teatro? Não, querido, não tem problema. Agora, você não vai pegar aquele anjo e deixar na tua casa depois, né? E deixar ele ali como se fosse uma imagem de escultura. Depois que acabar, passar tudo isso, né? Enfim, pega aquilo ali, guarde e tire da sua casa. Aquilo ali não é um amuleto. Aquilo ali não é uma imagem de escultura. Aquilo ali é só para criar uma reflexão sobre o nascimento de Jesus. Não tem problema, querido, de você colocar ali no cantinho da sua sala uma imagenzinha ali do nascimento de Jesus, não tem problema nenhum. Desde que isso não se torne um amuleto na tua vida. Toma cuidado com isso. Tem pessoas que usam isso como amuleto, aí é pecado. Aí é pecado. Usa como imagem de escultura. Eu vou colocar aqui para me proteger. Não. É só para criar uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. Tudo bem? Espero que vocês tenham aqui entendido. Essa live vai ficar gravada para vocês no YouTube. Quem quiser ir lá depois assistir de novo, vai estar lá no YouTube para vocês. Eu recomendo que você vá para o YouTube e siga lá para você não perder os próximos conteúdos. Tudo bem? Glória a Deus. Queridos, eu vou ter que finalizar a live aqui agora. Já finalizei a live mesmo, mas meu celular está com 2% de bateria, infelizmente. Eu não vou conseguir ficar mais tempo aqui com vocês. Eu quero só dar o recado rapidinho e vou orar aqui para a gente estar encerrando essa live, tudo bem? Espero que você tenha sido muito abençoado aqui. Todas as pessoas aqui
que Deus abençoou com esse ensino, que deram algum tipo de presente aqui, você que enviou presente, flor e muitas coisas aqui, que Deus abençoe tua vida e te prospere grandemente em nome de Jesus. Tudo bem? Querido, todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, ensinando vocês sobre a palavra de Deus e aquilo que a Bíblia diz e sobre o mundo espiritual e a conexão sua com o Espírito Santo de Deus. Tudo bem? Então, todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite, estamos aqui falando sobre a palavra de Deus. Vocês que não me seguem, tem um botãozinho na tua tela de seguir. Siga para você não perder os próximos conteúdos. Segue aqui no TikTok, no Kawaii, que são as únicas plataformas que eu estou fazendo lives por enquanto. Depois eu vou fazer live no YouTube e no Instagram também. Mas por enquanto só vamos ter lives aqui no TikTok e no Kawaii. Tudo bem? É isso. Tem outra coisa, Senhor? Me lembra, Espírito Santo. É isso. Glória a Deus. Tudo bem? Então é isso. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar para a gente estar agradecendo a Deus aqui. Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa live maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelo ensino. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Espírito Santo, obrigado por falar conosco nessa live de maneira profunda. Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória porque o Senhor é o nosso amor. O Senhor é o nosso amado. Tu és tudo, Pai, que nós precisamos. Lava-nos, Pai, das nossas lutas, lava dos nossos pecados, das nossas imundícias. Nos purifica em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, nos conectar na frequência do Espírito Santo. Nós queremos nos conectar, Pai, à tua preciosa presença. E que nós possamos, Pai, ser cheios do teu Espírito. Em nome de Jesus. Obrigado, te damos a honra, a glória, o louvor. Abençoa, Pai, o nosso Natal, que seja um momento em família maravilhoso e que nós possamos, nesse momento, falar de ti, do teu amor e do teu nascimento nesse dia. Em nome de Jesus. Eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Um abraço, um beijo no seu coração, fique firme e até às 7 horas da noite, na live da noite, que vai ser poderosa. Deus abençoe sua vida, fica com Deus, em nome de Jesus. Grande abraço.